Olá, pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos. O pessoal vai fazer o nosso concurso amanhã da REME, da CEMED, né? Convidei vocês para esse bate-papo aqui. Vai mais um bate-papo, tirar as últimas dúvidas, para dar algumas dicas. Até porque essa véspera, assim, da aula, da prova, tá, é um pouquinho estressante. Então, algumas dicas para hoje, pessoal. Hoje, nós não vamos mais estudar, por isso que eu quero pedir que vocês tirassem esse tempo aqui para a gente bater um papo, para a gente conversar, dar uma dica aqui, outra ali, isso é importante, tá? Muito cuidado com a alimentação hoje também, coma uma coisa leve, tenta dormir cedo, eu sei que a gente acorda com medo dorme com medo de não acordar amanhã, né? Coloca 3, 4 despertadores no relógio, tá? Para ver se acorda amanhã. Mas é assim mesmo, pessoal. O concurso é assim mesmo. Amanhã tem que tomar cuidado na hora de ir para a prova. Acho que a maioria vai fazer prova no CDP, que é difícil o acesso, né? Então, você tem que se programar para chegar bem antes. Vai que dá algum erro, uma zebra com carro, com Uber, com quem vai levar, dá tempo para trocar a condução. Outra coisa, falei ontem, falei agora no aulão que eu estava dando, a gente pode fazer o seguinte, pessoal. A gente vai usar amanhã a caneta que cor? Que cor que a gente vai fazer a prova amanhã a caneta? Escreva, Antônio, por favor. Preta. Professor, mas é azul ou preta? Vocês vão usar a caneta preta. Por quê? A redação, ela é escaneada depois, tá certo? A redação, ela é escaneada depois. Tá? A caneta azul, dependendo da empunhadura, da força que você coloca, tá? Ela fica meio apagada. Aí, se você vai escrever, não vai sair colorido lá a redação, vai sair toda preta. Então, se você fizer de caneta preta, a impressão dela vai ficar mais completa, vai ficar mais legível para o avaliador, tá? Então, por favor, tá? Quem tiver condições, né, faça a prova amanhã de caneta preta. BIC, tá? Tem que ser transparente. Tá? E aquela que você está acostumado a fazer, mas procurem usar caneta preta, porque a caneta azul sai apagada. Tá? Se a tua letra tem uma letrinha, um Azinho, um Ozinho que sai meio apagado, o avaliador não sabe se é A, se é O, tá certo? Tá. Acho que alguém perguntou aqui. A redação é terceira pessoa do singular ou pode ser plural. Certinho? Mas é difícil você escrever a redação toda na terceira pessoa do plural. Tá? O que a gente tem que evitar é primeira pessoa do plural. Ou qualquer primeira pessoa, do plural ou do singular. Tá certo? Use terceira pessoa. Use a terceira pessoa, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eu trouxe aqui, mandei algumas dicas, tá? É que tem uma prova que me mandaram hoje de manhã, só que eu percebi que essa prova, metade dela não cai para vocês, né? Tem muita coisa ali que não cai. Tá? Se der tempo, no finalzinho, a gente vai bater papo 1 hora, mais ou menos, aqui. Se der tempo, a gente faz aquela provinha da avalia, tá? Ou pelo menos a questão de... As que mais caem e a questão de raciocínio lógico, de trabalhar a verdade, que eu achei interessante trazer para vocês aqui. Beleza? Vamos lá? Deixa eu projetar aqui. As dicas. Vamos lá, deixa eu projetar aqui e a gente já começa. Então, amanhã caneta preta, hein? A redação, pelo menos. Beleza? Eu vi muito na redação, nas redações que eu corrigi, certo? E fiquei bem preocupado. Ainda tem gente escrevendo onde, tá? Escrevendo onde, no lugar onde não deve. O onde, pessoal, é só quando for lugar. O onde eu vou usar quando for lugar. Lugar fixo. O onde é usado quando for da ideia de lugar fixo. Se não for lugar fixo, a gente não deve usar o onde.
Se não for lugar fixo, a gente não deve usar o onde. Tá? No qual, na qual, tá? É o mais apropriado. No qual e na qual é o mais apropriado quando for usar onde, tá? O onde é sentido estático, lugar fixo, certinho? Aonde dá a ideia de movimento, aonde dá a ideia de movimento. Então, aonde você vai, tá certo? Onde você mora, lugar fixo. Mas, e mais, aqui eu não vejo ninguém com dificuldades aqui, não vejo ninguém com dificuldades aqui, mas é adversidade, é oposição, é contrariedade, tá? Mas, todavia, contudo, entretanto, certinho? Então, não irei ao aniversário, mas enviarei o presente, certo? Então, que oração que é essa aqui, pessoal? Ó, não irei ao aniversário, ela tem sentido completo, certinho? Enviarei o presente, eu tenho sentido completo também. Então, ela é oração coordenada. Agora aqui, o mas não dá ideia de contrariedade, então, oração coordenada adversativa, tá certo? Essas orações, quem não sabe ainda, para quem não sabe ainda, dá uma decoradinha de hoje para amanhã. O mais dá ideia de intensidade. Sou mais forte, tá certo? Sou mais forte, da ideia de intensidade. Período composto. Vocês viram que no edital de vocês não traz o período simples, então não cai sujeito, não cai predicado. Isso não está previsto. Pode aparecer na prova? Pode, mas se aparecer na prova, a gente vai correr e facilmente a questão vai ser anulada. Tem como saber período composto sem saber o simples? Não tem, tá? Então podia ter estudado também. Então, olha só. Período composto, pessoal, são duas orações ou mais. Período composto são duas orações ou mais, tá certo? E ele pode ser por coordenação. Coordenação são orações independentes, uma não depende da outra, tá certo? Por subordinação, elas são dependentes, então tem uma oração principal e a outra vai exercer uma função sintática em relação à oração principal. Então, nós temos aqui, oração coordenada. Eu sou forte, você é fraco. Tá certo? O eu sou forte, não preciso de você é fraco. Mas eu vou ligar essas duas orações, tá? Vou ligar com E, que dá a ideia de adição. Então, é uma oração coordenada aditiva. Só que a coordenada ela pode ser sindética, quando ela tem síndeto. Tá? O que é o síndeto? É uma conjunção, certo? O síndeto é uma conjunção. Então, ela é sindética aditiva e ela é assindética quando ela não, o A é não, de negação, né? Ela não tem conjunção. A gente já vai ver as classificações das orações coordenadas, tá certo? Agora, as orações subordinadas, tá certo? Espero que você seja forte. Espero que você seja forte. Então, se eu colocar aqui, ó, espero e couber isso, espero isso, tá certo? Esse que aqui vai ser o quê? Conjunção integrante, certo? Conjunção integrante. Se a conjunção é integrante, a oração é subordinada substantiva, tá certo? Se o que eu trocar por no qual ou na qual, ela vai ser um pronome relativo. Se o pronome for relativo, tá certo? A oração é adjetiva. Mas a gente já vê isso, tá bom? Vamos lá? Uso do hífen. Uso do hífen, tá certo? Uso do hífen, tá? Então, uma das grandes mudanças que aconteceram, tá, com um novo acordo ortográfico, com a nova ortografia, foi o uso do hífen, certo? Então, olha só, geralmente são usados para unir, ligar e separar, certinho? Então, regra para os prefixos, tá? Prefixo. O segundo elemento começa com H, daí tem que ter o hífen.
tá? Super-homem. A última letra é a, tá? Mesma do início. Então, vamos lá. Preste atenção aqui. Termina com interregional. Termina com R e começa com R. Então, tem hífen. Termina com A e começa com A próxima. Tem hífen. Aí o que tem mais problemas, pessoal? Mais problemas. Por quê? O prefixo termina com R, a palavra principal, a palavra primitiva que vem depois, começa com R. Hífen. Certinho? A palavra termina com vogal. E a próxima começa com vogal, a mesma vogal tem hífen. Vogais diferentes não tem hífen. Uma palavrinha que tinha hífen na regra anterior, infraestrutura. Infraestrutura. Tá? Tinha hífen, agora não. Tem mais. Tinha hífen, agora não. Ó, termina com A, começa com E, são vogais diferentes, tá certo? Tá? Qual é a ortografia? Ortografia, o hífen faz parte da ortografia, tá? Então, são vogais diferentes, sem hífen, vogais iguais, com hífen, tá certo? E outra, pessoal, quando for R e S, tá certo? Então, exemplo aqui, eu não coloquei aqui, guarda-roupa, tá certo? Guarda-roupa, tá certo? É sem hífen, eu vou colocar 2 R's. Quando for RS, dobra, tá certo? Minissaia, sem hífen, tá? E com 2 S's, tá? Então, vamos lá. Prefixo, tá? Auto-hipnose. Falsos prefixos. Micro-ônibus. Por quê? Micro termina com O, ônibus começa com O, hífen. Beleza? Compostos homogêneos. Exemplo aqui, ó. Técnico científico. Tá certo? Técnico científico. Leva hífen. Quebra, leva hífen. Então, olha só. Se eu tenho adjetivos compostos, exemplo, leva hífen. Surdo, mudo. São 2 adjetivos. Aí leva o hífen. Substantivos compostos, leva hífen. Tá certo? Não leva hífen em alguns casos, quando for prefixo. Prefixo em alguns casos leva, em outros casos não leva. Tá bom? Se puder, por favor, isso aí, Lívia. Isso mesmo. Guarda-roupa, minissaia, com 2 R's ou 2 S's. Patrícia ou Renan, quem estiver aqui com a gente, se puder colocar no link aqui do bate-papo, tem uma aulinha de meia hora lá no nosso canal, só sobre hífen. Tá? Quem quiser dar uma olhadinha depois, e com questões resolvidas. Tá? Me ajudem aqui, por favor. Coloca lá para nós. Depois eu volto aqui nas reduzidas, tá? Depois eu volto nas reduzidas. Orações coordenadas, tá certo? Orações coordenadas. Elas podem ser assindéticas, ou seja, elas não têm sílito, ela não tem conjunção. Assindética, esse A é de negação, assindética. São ligadas por sinais, hífen, vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, tá certo? Então, lá, estudo, vírgula, trabalho, vírgula, recebo. Então, ela não tem hífen, não tem conjunção, nem o E, nem o mas. Então, ela é assindética. Agora, ela é sindética. Ela é ligada por conjunções coordenativas, que podem ser aditivas, da ideia de adição, mas também vai aparecer na provinha de vocês amanhã o mas também, que dá a ideia de adição. Já a diversidade, tá? Porém, todavia, contudo, mas, alternativa, ou, ora, conclusiva, por isso, explicativa, pois, porque, tá certo? Essas conjunções, quem ainda não tem, tá? Me avisa aqui que eu mando a listinha para vocês no grupo, aquele grupo de estudos gerais. Pessoal, outra dica, amanhã vocês não vão levar a prova, tá? Amanhã vocês não levam a prova. A prova vocês vão pegar com a senha de vocês no dia que sair o gabarito. É do mesmo jeito que foi no processo seletivo, certinho? Então, amanhã vocês não pegam a prova. Então,
não vai ter como recorrer de toda a prova, né? Não vai ter como recorrer de toda a prova amanhã. Só quando sair o edital. Quando sair o edital, a gente vai auxiliá-los, tá? Nessa correção. A gente vai auxiliá-los na correção da prova, beleza? Se precisar fazer um recurso de questão errada, é quase certeza, pessoal, que questão de língua portuguesa vai aparecer uma ou outra, tá? Que não está no edital. Uma ou outra que não está no edital vai aparecer para vocês. Por quê? Esse edital está muito enxuto. Esse edital está muito enxuto. Então, é provável, tá? Que, às vezes, quem preparou a prova nem olhou o edital. Então, é provável que ele coloque questão que não esteja no edital, a gente recorre e anula, tá bom? E quando anula, é ponto para todo mundo. Tá? E quem acertou, permanece com um ponto. Quem errou, ganha o ponto. Tá? As orações subordinadas, elas podem ser de 3 tipos. Substantivas, tá? Quando elas têm valor de um substantivo, tá certo? Então, ela pode substituir o sujeito, um objeto indireto, o objeto direto, o complemento nominal, o aposto ou o predicativo. Quando ela substitui, tá? Quando ela substitui um advérbio, então elas são adverbiais, tá? Elas podem ser causais, consecutivas, comparativas, tá? Tá, já faço, tá? Guarda-roupa não tem hífen. Guarda-roupa não tem hífen, é 2 Fs, tá? E mini saia também. Mas eu volto aqui, eu vou mostrar uma relação para vocês, tá? Então, as adverbiais podem ser causais, consecutivas. A gente vai ver uma por uma aqui. Tá? Uma que dá para a gente guardar bastante hoje, e pode ser que caia amanhã, são as adjetivas. Então, nós temos aqui as substantivas, tá? Vai ter o que ou o se. O que, tá? Só que ela é uma conjunção, sempre tem uma conjunção integrante. Nós temos que aprender a diferenciar a conjunção integrante, tá certo? E nós temos as adjetivas, que vai ser um que também. Só que esse que vai ser um pronome relativo. Esse que vai ser um pronome relativo. A conjunção integrante, tá? A conjunção integrante, eu posso trocar por isso, e se ela seguir com sentido, é conjunção integrante. O pronome relativo eu troco por o qual ou a qual, e se seguir com sentido, é um pronome relativo. Então, são as funções do que podem aparecer para a gente. Beleza? Então, eu vou trazer uma listinha para a gente fazer as questões de orações. Nós podemos ter também, essa aqui, acho que é mais batata que cai amanhã, né, pessoal? É a questão de crase. São as questõezinhas de crase que podem cair lá na nossa prova. Questãozinha de crase, elas são importantes e têm caído em todas as provas da avalia. Quando é que a crase é proibida? Quando é que a crase é proibida? Você decorando, guardando os casos de crase proibida, tá? Você não erra mais. Então, vamos lá. Expressões repetidas, ficamos cara a cara. Entre palavras femininas repetidas, nós não temos crases, tá? Depois de preposição, tá? Porque crase é o artigo a com a preposição a. Se eu tiver aqui, fui para a Argentina, o para está no lugar do a, então não tem crase aqui, tá? O a no singular, seguido de uma palavra no plural, aparece bastante isso aqui na FAPEC, né? Não sei se pode aparecer para a gente. O a no singular, seguido da palavra feminina no plural. Solicitei ajuda a pessoas estranhas. O a está no singular e pessoas está no plural, então não leva a crase. Pronomes indefinidos, direi a todos o que ocorreu. Além de ser indefinido, ele está no masculino, então não tem crase. Tá? Antes de pronome de tratamento também não tem crase, mas tem exceção, professor. Senhora, senhorita e dona. Senhora, senhorita e madame levam crase. Os outros pronomes de tratamento não têm crase. Tá? Antes de substantivos masculinos, andei a pé, não leva crase. Artigo indefinido, irei a uma festa. Tá? Então, preposição e artigo indefinido não vai crase, porque o artigo tem que ser definido. Antes de verbo, a crase é proibido. Comecei a fazer judô.
Verbo no infinitivo, principalmente, não tem crase. Pronome interrogativo, referiu-se a quê? Não leva crase, tá? Numeral cardinal. Minha casa fica a 2 quadras daqui. E outra, o a está no singular e o 2 está no plural. Esses aqui são casos de crase proibida. Tá? Antes de pronomes pessoais, não direi a ela, também não leva. Pronome demonstrativo, tá? O caderno, entregarei o caderno a esta atendente. Então, as crases proibidas são as 10 mais importantes, né? Onde a crase é facultativa. Onde a crase é facultativa. Depois de até, tá? Foi até a cozinha. Eu posso ter crase, ou posso não ter crase. A crase aqui é facultativa. Pronome possessivo no singular. No singular. Entre, tá? A sua filha, tá certo? Então, antes de sua, pode ter crase ou pode não ter. Então, depois da palavra até, antes de pronome possessivo, no singular. Antes de nome próprio feminino, tá? Antes de nome próprio feminino, entregue uma carta a Paula, tá? Pode ter crase ou não, tá certo? Pode ter crase ou não. E antes de topônimos, tá certo? Salvo quando estiverem determinados. Então, olha só, cheguei à Inglaterra. Fui à Inglaterra. Você volta da Inglaterra ou volta de Inglaterra? Voltar da, crase a. Voltar de, crase para quê? Vou a São Paulo. Você volta de São Paulo ou volta da São Paulo? Volta de São Paulo. Voltar de, crase para quê? Tá certo? Vou a Curitiba. Você volta de Curitiba ou volta da Curitiba? Volta de Curitiba. Então, crase para quê? A professora, se eu falar assim, eu volto da bela Curitiba. Aí a Curitiba está determinada? Se Curitiba está determinada, tem crase. Beleza? Antes da palavra terra, tá certo? Não tem crase. Tá? Mas se a terra estiver determinada, tá? Então, deixei o barco e fui à terra, sem crase. Tá? Deixei o barco e fui à terra dos meus pais. Opa, a palavra terra estiver determinada, estiver dono, leva crase. Tá certo? A palavra terra, iniciada com letra maiúscula, o planeta Terra, quer dizer que está determinada, leva crase. Antes da palavra casa, também não tem crase. Tá certo? Não há crase. Iremos à casa assim que chegarmos. Agora, se eu falar assim, pessoal, iremos à casa dos meus pais, à casa da minha tia. Se a casa for determinada, se a casa tiver dono, aí sim, essa casa leva crase. Se a casa tiver dono, leva crase. E a palavra distância, educação à distância, não leva crase, pessoal. A palavra distância só leva crase se ela estiver determinada. Então, 3 palavrinhas importantes. 3 palavrinhas importantes. Terra, casa e distância. Terra, casa e distância não levam crase. Agora, se elas estiverem determinadas, eu dou sempre esse exemplo, esse macete, se elas tiverem dono, tá? Se elas tiverem dono, elas serão determinadas, beleza? Serão determinadas, terão crase. Importante, tá certo? Importante. A crase, ela vem de um verbo transitivo indireto, tá certo? Verbo transitivo indireto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se o verbo for transitivo direto, não exige a preposição, então não exige a crase, pessoal. Não exige a preposição e não exige a crase, tá? Onde a crase é obrigatória também? Locuções adverbiais. Então, locução são 2 ou mais palavras que têm função de advérbio, certinho? Exemplo, ele mora à esquerda do bairro. À esquerda, locução adverbial. Locução prepositiva. Locução prepositiva é o a, uma palavra feminina, e uma preposição. Locução conjuntiva é o a, uma palavra feminina, e conjunção que, desde que sejam femininas. Tá? A expressão a moda de, ela subentendida ou ela expressa, a crase aqui é obrigatória.
fiz um bife à milanesa, tá? A moda milanesa. Isso tem a ver com a cidade de Milão. Lá tem esse bife que o pessoal faz e se espalhou pelo mundo. Agora, se eu fizer um bife a cavalo, pessoal, tem crase? Alguém me responda aqui. Se eu fizer um bife a cavalo, vai ter crase? Não, né? Não. Bife a cavalo não, porque o cavalo não inventou o bife. Tá certo? Frango a passarinho também não. Tá certo? Bife à parmegiana, opa, tá? Ele se refere a uma região da Itália, aí sim. Beleza? Agora aqui, tá? Eu trouxe, tem uma questãozinha do simuladinho que eu mandei para vocês, tá? Tem uma questãozinha do simuladinho que eu mandei para vocês, que a maioria das questões não cai, pessoal. A primeira, tá? Dígrafo, não cai, tá? Tem uma vogal temática, não cai. Sujeito, não cai, tá certo? Então, deixa eu fazer com vocês aqui, que eu quero revisar raciocínio lógico. Essa questãozinha aqui, da tabela verdade, que eu acho importante trazer para vocês, tá certo? Essa questãozinha aqui, que eu acho importante trazer para vocês, que eu vi ela 2 vezes, tá? Essa prova eu recebi hoje, né? Eu só trouxe para fazer aqui por causa dessa questão. Se der tempo, a gente faz, tá? Mas eu quero revisar algumas coisas de redação para vocês. Olha só. A tabela verdade é uma ferramenta utilizada no campo do raciocínio lógico. Tem como objetivo verificar a validade lógica de uma proposição composta. Argumento formado por 2 ou mais proposições simples. Tá certo? A casa, quando está especificada, a casa de meus pais. Tá certo? Chegar à casa, não tem. Chegar à casa dos meus pais, tem. Certinho? Então, se a casa estiver especificada, tiver dor, não tem crase. Se ela não tiver, ela não leva crase. Aqui, pessoal, prestem bem atenção aqui nessa questãozinha. Ele quer saber, tá? Ele quer saber, caiu 2 vezes, então vai cair. A tabela verdade do P ou Q. A tabela verdade do P ou Q. A tabela verdade do P ou Q, ela só vai ser, olha só, você decorou outra questão. Agora sim, a Lívia decorou a questão anterior, a do P e Q. Certinho? Mas não, a gente está trabalhando aqui o P ou Q. Para o P ou Q ser verdade, basta ter o quê? Um verdadeiro. Então, P e Q, VV, é verdadeiro? É verdade. Tem pelo menos uma verdade aqui? Então é verdade. Tem pelo menos uma verdade aqui? É verdade. Quando todo mundo for falsa, também vai ser falsa. Então, a tabela verdade, tá? Que traz aqui. Ou só é verdade, tá? Se tiver pelo menos uma verdadeira. Vai ter um gabaritinho aqui, vamos ver? Vai ser letra E. Tá certo? Vai ser letra E. Bacana aqui? Vai ser letra E. Então, deixa eu mostrar para vocês, tá? Deixa eu mostrar para vocês a outra questão que eu fiz até agora há pouco, tá? Vamos ver se está por aqui. Que é de tabela verdade, e é parecida com essa. Só que daí ele pede... Será que eu vou achar aqui? Aqui, achei. Deixa eu só salvar em PDF. Vou mostrar para vocês. Caiu também em prova da banca Avalia, e caiu ano passado. Então, por isso que eu achei interessante trabalhar. Letra E, tá certo? Letra E. Deixa eu abrir para vocês aqui. Aí, de repente, a gente trabalha algumas questões. Professor, deixa eu te perguntar. A negação dessa daí, como que ela acontece? Em PDF, não sei em PDF. Não vai aparecer para vocês. Deixa eu achar aqui. Eu só vai em PDF, que daí dá para projetar e escrever alguma coisinha aqui. PDF. Levem água, pessoal, para a prova amanhã. Garrafinha com água é importante.
Tá certo? Garrafinha com água é importante levar, tá? Leva uma água mineral sem... Tira o adesivo dela, né? Então, tem o adesivo aqui. Tira esse adesivinho aqui, ó. E pode levar para a prova, certinho? Leva um chocolate, alguma coisinha para comer. Tá? Mas não vai levar um monte de saco de fandangos, tá? Por favor. Eu acho que nem dá tempo para ter fome numa prova dessa. Aqui, ó. Essa questãozinha aqui. Estão vendo aqui? Essa questãozinha eu fiz em outro local que eu fiz. Dei aulão agora. Vamos fazer essa questãozinha aqui? Tá? Acho que até a gente já fez, mas tem gente aqui que não fez ela ainda. Ó. Analise a tabela abaixo e dê os valores verdadeiro ou falso na coluna P e Q. Certinho? Vamos tentar fazer essa aí, por favor? P e Q. Fizeram? Pessoal, eu não estou... Por que estão perguntando negação? Vamos lá? Deixa eu trazer aqui. Bom, o E só vai ser verdade, o E só vai ser verdade se todo mundo for verdade, pessoal. O E só vai ser verdade, o E só vai ser verdade se todo mundo for verdade. Então, aquele é verdade. Se tiver um falso, já não é verdade, é falso. Falso e falso. Certinho? Então, olha só, nós temos que saber o P. Guardem isso aqui. O P e o Q. P e Q. Qual que é a ordem? Verdade, falso, falso e falso. A gente viu aqui também P ou Q. O P ou Q é verdade, verdade, verdade. E a última é falsa. Só está faltando aqui, ó, se então P. Tá? Se P, então Q. Então vamos lá. Printa essa aqui. Printa essa tela e bota no grupo. Eu vou apagar aqui e vou fazer o sim, então, para a gente. Certinho? Vou fazer o sim, então, para a gente aqui. Vou fazer o sim, então, aqui. Deixa eu só riscar aqui. Deixa eu só riscar aqui. Olha só. Se P, então risco. Se P, então Q. Tá certo?
O sim, então, só é falso quando for aqui, ó, VF, tá certo? Só é falso no sim, então, se for Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. Então, o sim, então, vai ser verdade, falso, verdade, verdade. Então, vamos lá. Sim, então, é verdade, falso, verdade, verdade. Se alguém puder printar isso aqui, que aguarda aí. Tá bom? Tem outra que eu achei interessante. Aqui, ó. Tá? Vamos fazer aqui? Aí eu mando para vocês isso aqui. Esse é o aulão que eu fiz na outra escola. Tá? Se somente se, o ou, tá? Olha só. Então, já que ele pediu, vamos fazer esses dois aqui. Tá? O ou, tá? Ou, tá? Ou um, ou outro. Tá? Ou São Paulo é campeão, ou Palmeiras. Então, o ou só vai ser verdade, tá certo? Se for diferente. Se for igual, vai ser falso. Tá certo? E o se somente se é o contrário. Tá certo? O se somente se, tá? O se somente se é o contrário. Tá? Só se for todo mundo igual, vai ser verdade. Se for todo mundo igual, se for diferente, vai ser falso. Tranquilo? Então, ou. O ou pode ser um, pode ser o outro, ou pode ser os dois. O ou só pode um. Então, nós temos a final de um campeonato. Nós temos a final de um campeonato. Tá certo? Um vai ser campeão. Ou Palmeiras ou Flamengo. Então, não pode ter duas verdades. Então, ou só vai ser verdade se tiver dois diferentes. O se somente se só vai ser verdade se tiver dois iguais. Ou duas verdades, ou duas falsidades. Ou duas falsas, né? Beleza? Foi boa pergunta, tá? Foi boa pergunta, tá? Então, isso aqui vocês vão receber essa resoluçãozinha aqui. Pessoal, façam essa aqui, por favor. Façam essa aqui, por favor. Letra A, todo mundo concorda? Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aqui, se estudo matemática, então aprendo sobre a vida. Nós temos o se, então. Se, então. Como é que eu represento o se, então, pessoal? Como é que eu represento o se? Então, eu represento com essa flecha aqui. Certinho? Eu represento com essa flecha aqui. Então, nas alternativas, já não é letra B, já não é letra C. Aqui é se somente se, aqui se somente se. Só pode ser a letra A, né? Questão bem sem vergonha essa aqui. Questão bem sem vergonha essa aqui. Letra A. Se P, então, Q, ou seja, se estudo matemática, então aprendo sobre a vida. Se estudo matemática, então aprendo sobre a vida. Tranquilo aqui? Então vamos lá, pessoal.
Deixa eu fazer aqui o seguinte. Deixa eu fazer aqui o seguinte com vocês. Eu vou colocar uns quadros em branco aqui, tá? Depois, no finalzinho, a gente manda para vocês. Tá? A gente vai fazer algumas revisõezinhas aqui. Deixa eu só colocar aqui umas revisõezinhas aqui. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu projetar, que eu vou fazer uma revisão para vocês entenderem, tá bom? Tá ficando gravado, depois, mais começo da noite, a gente manda para vocês, tá? A gente manda para vocês isso aqui, porque tem gente que não pode estar aqui hoje, né? Professor, seu Marco Aula tem aula no outro canto, então a gente vai disponibilizar no grupo. Certinho? Deixa eu projetar aqui um quadrinho, que eu acho bacana trazer para vocês isso aqui também. Então, vai receber toda essa aula essa parte aqui, eu recorto e mando para vocês depois, beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou escrever. Fala um sim, então, aí, pessoal, por favor. Vamos falar, se estuda. Se estuda. Vírgula. Então, passa. Tá certo? Se estuda, então, passa. Vamos fazer algumas observações sobre isso, então. Vamos ver aqui. Questão de equivalência, questão de negação. Fazer uma revisãozinha geral. A gente vai sair daqui hoje, sem dúvidas, do sim, então. Que é o que cai nas provas, pessoal. Não tem jeito. Então, vamos lá. Vamos fazer a negação do sim, então. Vamos fazer a negação do sim, então. Preste atenção aqui, deixa eu disponibilizar a canetinha aqui. Eu vou trocar a cor da canetinha. Homenagem aqui aos palmeirenses, certo? Em verde. Então, vamos lá. Negação, tá? Negação. A letra ainda vai melhorar. Do sim, então. Como é que eu nego o sim, então? O método é mané. Mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, a negação do sim, então, é mané. Mantém a primeira. Então, mantém a primeira. A primeira é o quê, pessoal? Estuda. Então, vamos lá. Eu vou manter a primeira. Estuda. E troca o sim, então, por E. Nega a segunda. Estuda e não passa. Certinho? Então, mantém a primeira e nega a segunda. Não pode esquecer disso aqui. Tá certo? Mantém a primeira e nega a segunda. Vamos fazer mais um exemplinho, tá? Do sim, então. Mais um sim, então, aí. Quem manda para nós aí? Vamos lá. Ninguém tem uma sugestão? Se jogo, tá? Então, não ganho. Se jogo, então, não ganho. Ponto. Vamos aumentar esse cara aqui, a letrinha maior? Vamos fazer a negação. Depois vamos fazer, desses aqui, a equivalência, tá? Vamos fazer a equivalência desses aqui. Se jogo, então, não ganho. Tá? Vai ser difícil você ver alguém ficar rico trabalhando. Professor, então? Então, se jogo, então não ganho. Quem é o P, pessoal? Quem é a proposição P? Jogo. Quem é a proposição Q? Não ganho. Certinho? Eu quero negar esse cara aqui. Eu quero negar. Como é que eu nego se jogo, então não ganho? Como é que eu nego se, então? Eu vou usar o método do mané. Mané.
Mantém a primeira, troco o sim, então, por E e nego a segunda. Mantém a primeira e nego a segunda. Então, vamos manter a primeira? A primeira é o quê, pessoal? Jogo. A primeira é jogo. O sim, então, eu troco por E. E. Qual que é a negação de não ganho? Qual que é a negação de não ganho? Ganho. Jogo e ganho. Vocês perceberam que aqui tem uma pegadinha? O P é não ganho. Tá? O P é não ganho. A negação de não ganho é ganho. Tranquilo aqui? Tranquilo aqui? Vamos fazer mais uma, então? Então, agora, alguém escreveu ali. Escreve aquela de novo. Aquela do trabalho lá. Professor, Aquela do trabalho. essa aí do jogo eu não entendi. Esse trabalho. Então, fico rico? Fico rico. Esse trabalho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar a negação no primeiro agora. Se não trabalho, então fico rico. Tá certo? Se não trabalho, então fico rico. Vamos ver esse cara aqui. Tá? Eu quero negar. Tá? Já já a gente vai fazer a... Vamos fazer essa aqui que é igualzinho, eu volto lá no anterior e a gente explica. Tá? É a negação do sim, então. É a negação do sim, então. Como é que a gente nega o sim, então? Como é que a gente nega o sim, então? A gente vai usar o método né? Mantém a primeira, troca o sim, então, por E e nega a segunda. Tá? Aqui. Qual que é a primeira proposição? Não trabalho. O P é não trabalho. Como é que eu mantenho o não trabalho? Só repetir. Não trabalho. Não trabalho. O então eu troco por ele. Como é que eu nego o fico rico? Não fico rico. Então vamos lá. Se não trabalho, então fico rico, eu vou negar não trabalho e não fico rico. Beleza? Beleza? Alguém que perguntou anterior, entendeu agora? Essa aqui? Entendeu? Sim. Vamos lá? Vamos lá? Então, deixa eu fazer mais uma. Alguém dá mais uma ideia aqui, por favor? Da negação, da condicional. Mais uma ideia da condicional, por favor. Se jogo bola, então não ganho. Então, não ganho. Beleza? Se jogo bola, então não ganho. Aqui, pessoal. Se jogo bola, então não ganho. Como é que eu nego esse cara aqui? Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu acho que, fazendo assim, acho que eu vou ajudar quem não entendeu o anterior. A proposição P. Quem é, pessoal? Jogo. Proposição P é jogo. Tem que ser tudo minúsculo. Preposição P é jogo. A proposição Q. Qual que é a proposição Q? Não ganho. Tá certo? Não ganho. É isso? É. Tá certo? A proposição P é jogo, a proposição Q é não ganho. O que é o sim, então, professor? O sim, então, é a... Deixa eu ver aqui, revisão. O sim, então, é o conectivo, né? É o conectivo. Tá certo? O sim, então, é o conectivo. Então, o P é jogo e o Q é não ganho. O método Mané, pessoal.
o método Mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Mantendo a primeira, fica como? Jogo. Certo? Jogo. O sim, então, eu troco por E. Jogo e. Jogo e. Como é que eu nego não ganho? É só cortar o não, né? A negação de não ganho é ganho. Então, jogo e ganho. Jogo e ganho. Tranquilo isso aqui, pessoal? Então, aqui. Aqui não fala jogo bola, né? É só jogo e ganho. Tá certo? Tranquilo aqui? Ficou dúvida aqui? Eu posso passar para a equivalência ou vocês querem que faça mais uma? Não tem problema, pessoal. Tá? Eu posso passar para a equivalência? Se eu posso, eu já vou passar. Vou passar para a equivalência. Certinho? Equivalência. Vamos pegar esse cara aqui, vamos copiar. Tá? E vamos colocar aqui. Então, agora nós vamos fazer a equivalência. Tá? A equivalência do sim, então. Equivalência do sim, então. Beleza? A equivalência do sim, então. Bom, eu vou usar dois métodos para a equivalência do sim, então. Eu vou usar dois métodos para a equivalência do sim, então. Um deles é o método Neymar. Neymar. Certinho? Nega a primeira e mantém a segunda. Se você prestar bem atenção, tá? A negação é o contrário da equivalência. Por quê? A equivalência não é mané? Ó, a equivalência, a negação é ma, né? E aqui é e. Então, ó, mantém a primeira na negação, na equivalência nega. Qual que é a negação do e? É o. Qual que é a negação? Aqui nega e aqui mantém. Então, vocês percebam que é exatamente o contrário. Tá certo? Que é exatamente o contrário. Então, o primeiro método para encontrarmos, tá, a equivalência, o primeiro método para encontrar a equivalência é Neymar. Então, nega a primeira. Então, quem é a primeira? Quem é a proposição P? Estuda. A proposição P é estuda. Qual é a proposição Q? Passa. Certinho? Nega a primeira? Como é que eu nego a primeira? Não passa. Tá? Ou, como é que eu mantenho... Desculpa, não estuda, né? Não estuda. Não estuda. Como é que a primeira é P? Eu vou negar a primeira. Certinho? Eu vou negar a primeira. Então, se ela estuda, a negação é não estuda. Então, vamos lá. Neymar nega a primeira? Não estuda. Eu troco sim, então, por U. Tá certo? Como é que eu mantenho a primeira? Passa. A segunda? Passa. Então, Neymar é não estuda ou... Tá certo? Não estuda ou passa. Esse é o método Neymar. Tá certo? E tem o segundo método. Tá certo? Tem o segundo método. Deixa eu pegar aqui para cima. Os dois métodos aqui e colocar para vocês. Deixa eu colocar lá. E tem o segundo método. Tá? Qual seria ele? A primeira é Neymar, nega a primeira ou mantém a segunda. Tá? E o segundo método, nega todo mundo e inverte todo mundo. Certinho? Nega todo mundo e inverte todo mundo. Então, vamos lá. Vai
afirmando e volta negando. É um macete que eu vi esses dias, uma aula que eu assisti. Então, olha só, né, inverte todo mundo, tá? E nega todo mundo. E nega todo mundo. Eu falo todo mundo para você guardar, né? Mas são só duas informações. Então, vamos lá. E aqui permanece o se então. Perfeito? E aqui permanece o se então. Então, vai ter o se, depois vai ter o então. Nós vamos inverter. Então, o passa, que está no final, vem para o começo. Se não passa, porque eu tenho que negar, né? Se não passa, vírgula. Então, não estuda. Então, não estuda. Bacana aqui? Se não passa, então não estuda. Então, isso aqui nós vamos chamar de quê? De contrapositiva. Tá certo? Contrapositiva. Se ele pedir contrapositiva na prova, as respostas serão todas em sim, então. Bacana? As respostas serão todas em sim, então. Vamos fazer mais uma aqui. Tá certo? Vamos fazer mais uma aqui. Deixa eu pegar daqui. Cadê? Vou copiar esse aqui. Deixa eu copiar. Vamos escrever aqui. Ó, se jogo, então não ganho. Se jogo, então não ganho. Vamos fazer pela contrapositiva? Vamos fazer pela contrapositiva? Como é que a gente nega a contrapositiva? Já que eu tenho que negar todo mundo, já vão negar aqui. Qual que é a negação de jogo? Não. Jogo. Qual que é a negação de não ganho? É ganho. Eu já neguei, agora é só inverter. Então, se eu tenho que inverter, a negação de não ganho é ganho. Se ganho, então. Se ganho, então. Qual que é a negação de jogo? Não jogo, né? Se ganho, então, não jogo. Então, vamos lá. Inverte todo mundo e depois nega todo mundo. Bom, vamos fazer pelo método Neymar? Vamos fazer pelo método Neymar? Neymar nega a primeira ou e mantém a segunda. Vamos negar a primeira? Não jogo. Não jogo. Ou mantém a segunda? Não ganho. Não jogo ou não ganho. Certinho? Não jogo ou não ganho. Deixa eu fazer só mais uma aqui. Alguém fala um sim, então, para nós aí, por favor. Para a gente fazer a equivalência. Faz... Neymar tira o sim, então. A outra permanece o sim, então. Só inverte e nega todo mundo. Tá certo? Alguém fala uma condicional para nós aí, por favor? Boa. Se chove, então, não tem sol. Não tem sol. Se chove, então, não tem sol. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer pelo Neymar. Vamos fazer a primeira pelo método Neymar. O Neymar, tá? A gente escreve até para a gente ver o que está fazendo. Neymar. O Neymar seria aqui, ó. Nega a primeira, troca o sim, então, por ou e mantém a segunda. Esse é o Neymar. Certinho? Então, vamos lá. Nega a primeira, se não chove. Então, não chove, né? Não chove.
O então troca por ou não chove, ou mantém a segunda, não tem sol. Não tem sol. Tá? Esse é o método Neymar. Agora, a contrapositiva. A contrapositiva permanece o sim, então. Permanece. Então, se, vírgula, então, ele vai permanecer. Só que a contrapositiva eu inverto todo mundo e nego. Então, aqui, ó, o não tem sol, o não tem sol, que está lá no final, ele vai ter que vir para o começo. Ele vai ter que vir para o começo aqui. Beleza? Então, vamos lá. Mas eu vou negar. Qual que é a negação de não tem sol? É tem sol. Se tem sol, certinho? Se tem sol. Então, o chove vem lá do comecinho aqui para o final. Mas negado. Se tem sol, então não chove. Certinho? Não chove. Deixa eu parar isso aqui. Beleza? Pessoal, tem umas questõezinhas, tá? 3 questões da prova anterior. Vai que essa banca pega a prova anterior. Deixa eu fazer essa aqui eu já fiz, né? Mas as questões da prova anterior, tá? Alguém me pediu hoje de manhã, e aluno, é complicado. Aluno que nunca perguntou nada. Na véspera da prova ele começa a perguntar, ou ele sonhou com a prova, ou ele viu a prova, ou ela fez a previsão. Então, vamos fazer essas 3 questõezinhas, eu vou fazer junto com vocês, tá? Vou fazer junto com vocês, tá? Analisando, só que caiu na CEMED em 2016. Só que ela está bem parecidinha com as questões da Avalia e da OCP, por isso que eu resolvi trazer aqui. Analisando os pares de palavras a seguir, percebe-se que a palavra da direita foi criada a partir da palavra da esquerda. Sendo assim, o par da terceira palavra é, olha só, nós temos televisões e a palavra que formou é este. Então, olha só, as 2 letrinhas aqui são as 2 primeiras daqui. Certinho? As 2 primeiras daqui vêm aqui. Então, vem aqui, ó. Esse e este. Então, televisões formou este. Ai, não está aparecendo, gente. Eu mudei, né? Deixa eu projetar, desculpem. Deixa eu projetar aqui. Vamos lá? Então, deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Vamos fazer junto aí. Tá? Vai que o cara faz uma prova igual amanhã. Já que ele copiou o mesmo edital de raciocínio lógico que caiu na prova anterior, vai cair aqui. Certinho? Aqui. Aqui. Analisando os pares de palavras a seguir. Percebe-se que a palavra da direita, tá, foi criada a partir da palavra da esquerda. Então, vamos lá. Este veio da onde? Esse aqui. Este veio daqui, ó. As 2 últimas de uma são as 2 primeiras da outra. Tá? E as 2 primeiras de uma serão as 2 últimas da outra. Então, não é nem por sílabas, né? São número de letras. Então, ó, comandar a R, CO, arco. Então, olha aqui. As 2 últimas de comparsas é AS. As 2 primeiras de comparsas é CO. Então, a palavrinha que veio daqui é asco. É asco. Tranquilo essa aqui, né? É asco. Vamos ver a próxima. Sequência de letras. Aqui eu estou com o palpite que vai cair uma dessa. Tá? Vai cair uma dessa. Tá? Na prova da OCP, caiu sequência de palavras, né? Mas na mesma ordem. Né? Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul. Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul. Tá certo? Ele quer
a milésima palavra. Tá? Vamos lá. Vamos ver essa anterior novamente. Coincidência, hoje tem o mesmo número de alunos do aulão de ontem, 62 pessoas. Vamos lá? A palavra este veio de televisões. Então, ES veio das últimas duas letrinhas de televisões. TE veio das duas primeiras letrinhas de televisões. Vamos lá. Arco. O arco são as duas últimas, serão as duas primeiras. Co serão as duas últimas, vieram das duas primeiras, tá certo? Então, aqui, as duas últimas são AS. As duas primeiras são CO. Então, a palavrinha que montou é asco, letra D. Beleza? Próxima. Aqui, olha só. Nós temos XYXZWQ. XY, opa, começou a repetir. Então, onde é que para aqui? Para aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Será que são iguaizinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai até aqui de novo. Beleza? É como se fosse uma palavra. Só que aqui ele botou letras, tá? Aleatórias. Até para confundir. Para a gente não saber onde é que para. Ele quer a 1289. Ele quer de número 1289. Então, vamos dividir por 6? Vamos dividir por 6. 12 dividido por 6 dá 2. 2 é 6, dá 12, sobra 0. Desce 8. 8 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6 dá 6, sobra 2. 29 por 6 dá quanto? 4. 4 vezes 6, 24. Qual que é o resto? Resto 5. Resto 5. Tá? Se eu dividir a palavrinha e der resto 0, vai dar resto 0 é a última letrinha, né? Agora, se der resto 1 é a primeira, resto 2 é a segunda, resto 3 é a terceira, resto 4 é a quarta, resto 5 é a quinta, resto 0 é a sexta. Tá? Não pode sobrar resto 6. Bom, ele quer, o resto foi 5, então é W, né? É W. Letra D. Questãozinha da última prova da CEMED de 2016. Essa foi a prova que eu fiz. Sinceramente, eu não lembro dessas questões. Essa aqui eu quero que vocês façam. Essa aqui eu vou dar um tempinho para que vocês façam. E a gente vai corrigir junto. Não teria como dar resto 6, porque 6 divide, né? Ó, 12 por 6 vai dar resto 0, né? É a última. Deixa eu montar mais uma questãozinha dessa e a gente vai fazer, tá? Enquanto vocês resolvem essa, eu vou colocar naquele quadrinho que eu fiz e fazer uma parecida, até para a gente aprimorar. Vamos lá? Ele quer o que aqui, pessoal? Ele quer o quê? A negação de quem? A negação de quem? Do E. Ele quer a negação do E. A negação do E, a gente faz o quê, pessoal? Nega o P, troca o E por OU e nega o Q.
É isso que tem que fazer? Sim. Então, vamos lá. Qual que é a negação? Ó, a proporção que ele quer é essa aqui, ó. O que aqui, ó, Maria não é carioca. Tá certo? Que é não que, ó. Perceberam aqui? Ó, preste atenção aqui, tá? O P é Cláudio estudioso e o que Maria não é carioca. Mas lá na prova, na questãozinha, ele pediu o quê? A negação do P e não que. Como é que eu nego o P? Como é que eu nego o P? Tá? Deixa eu pegar a canetinha para anotar aqui. Como é que eu nego o P? Tá? O P é não P, né? Então, Cláudio não é estudioso. Cláudio não é estudioso. Tá? Troco E por OU. Troco E por OU. Então, não pode ser letra A. Tá? Estou negando o E. A negação do E é OU. Então, Cláudio não é estudioso, já que eu neguei o A. Ou Maria. Pessoal, o que aqui está aparecendo, ó, é não que, Maria não é carioca. Como é que eu nego Maria não é carioca? Maria é carioca. Tem uma pegadinha nessa questão. Letra B. Letra B. Beleza? Tranquilo. Deixa eu fazer mais uma dessas de letra. Deixa eu fazer mais uma dessas de letra. Tentem fazer essa aqui. Grêmio, Grêmio, Grêmio. Tá? A letra que está na posição 234. Quem falou? Ele pediu para negar o não que. Já voltamos lá. Deixa eu fazer isso aqui e a gente volta lá, tá? Ele pediu para negar o não que. Tá, ó. Negação de P. Ele quer, ó. A negação de P e não que. Ele pediu para fazer essa negação aqui. Tá certo? Então, a negação de P é não P. A negação de é ou. E a negação de não que é que. Vai ficar assim. Beleza? Mas a gente já volta lá e vê isso aqui para você. É que é pegadinha, tá? Acho que você mandou de manhã, né? Essa questão com 3, tá? A gente nem vai perder tempo aqui, porque não cai com 3 tabelas, tá certo? Com 3 proposições, tá? Eu posso até resolver e mandar para você, senão eu vou confundir a cabeça da turma aqui, tá? Eu resolvo, eu recebi de manhã, mas com 3, tá? PQR não cai nessa banca, tá certo? Não cai para vocês. Mas eu resolvo e te mando, tá bom? Eu recebi umas 3 ou 4 redações agora à tarde. Eu tenho um compromisso agora às 18. Na hora que eu voltar, eu corrijo e mando, tá? No WhatsApp, vai ser um pouquinho mais tarde, mas eu mando. Acho que umas 3 ou 4. Tá? Mas mais redações eu não tenho, tá? Condições de corrigir, tá? Vamos lá. Grêmio, 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 Grêmio. Tá certo? O Grêmio tem quantas letrinhas, pessoal? 6 também, né? Ele quer 234. 234 dividido por 6. 23 por 6 dá quanto? Tá? Dá 3. 3 vezes 6, 18. É isso mesmo? 54 dividido por 6 dá quanto, pessoal? 54 dividido por 6. 6 vezes 9, né? 54, é isso? Então, o resto é 0. Se o resto é 0, é a última letrinha. É o. Se fosse resto 1, seria G. Se fosse resto 2, R. Resto 3, E. Resto 4, M. Resto 5, I.
Beleza? Tranquilo. Deixa eu fazer daquela provinha que eu mandei para vocês, pelo menos umas 2, 3 questõezinhas, tá? Aí a gente já vai partir para o encerramento, já vai dar 6 horas, né? Era mais um bate-papo que a gente queria com vocês, tá? Mais um, tá? Agora, vocês não vão estudar mais, tá? Vocês vão jantar, vão descansar. Principalmente, quem vai fazer a prova amanhã, certinho? Vamos lá, deixa eu fazer aqui na primeira, essa aqui, ó, 5. A 5 que é de verbo, que eu vi que está caindo em todas as provas. Então ele fala assim, ó, eu passaria, está aparecendo aí, o dia inteiro de pijama, mas, no outro lado da saudade, a vida anda, tá certo? Ana Castela, alguém falou, tá? Passaria, o verbo passar, tá certo? O verbo passar. Então, um macetezinho de verbo que eu passei para vocês, tá certo? Deixa eu até... Vou colocar no grupo, tá? Vou colocar no grupo, depois vocês dão uma olhadinha que isso aqui se mata qualquer questãozinha de verbo, pessoal. Qualquer questãozinha de verbo você mata com esse macete aqui. Qualquer questãozinha de verbo você mata com esse macete aqui. Deixa eu salvar aqui e vou projetar para vocês. Macete de verbo. Macete de verbo. Tá? Esse aqui você mata qualquer questãozinha de verbo. Impressionante como dá certo. Isso aqui eu aprendi, tá, com a professora Isalindina Isa, tá? Uma professora de língua portuguesa quando eu saí da faculdade. Tá? Eu fiz um curso de gramática com ela. Olha só. Macete de verbo. Guarda isso aqui. Vou mandar no grupo para vocês, tá? Vou mandar no grupo para vocês. Olha só. Eu consigo aumentar aqui, não estou conseguindo. Ai, gente. O computador sabe que você está com pressa, né? Olha só. Macete de verbo. Está projetado aí? Que verbo que tem lá? Que verbo que apareceu na questão lá? Por favor, Dana Castela. Passar. Tá? Eu passar. Prestem bem atenção aqui. Presente. Presente. Hoje eu passo. Presente. Hoje eu passo. Pretérito perfeito. Ontem eu passei. Pretérito imperfeito. Antigamente eu passava. Pretérito mais do que perfeito. Ra. Eu passara. Futuro do presente. Amanhã eu passarei. Futuro do pretérito. Se eu pudesse, eu passaria. Se eu pudesse, eu passaria. Então, responde aqui. Vamos ver um outro verbo. Vou mandar esse macetezinho para vocês. Tá? O verbo que vai cair, você mata com esse macete aqui. Então, verbo amar. Presente. Hoje eu amo. Pretérito perfeito. Ontem eu amei. Pretérito imperfeito. Antigamente eu amava. Pretérito mais que perfeito. Eu amara. Futuro do presente. Amanhã eu amarei. Futuro do pretérito. Se eu pudesse, eu amaria. Se eu pudesse, eu amaria. Voltando para a nossa questãozinha, então, tá? Voltando para a nossa questãozinha, então, eu vi gente colocando diferente aqui. O gabarito. Voltando para a nossa questãozinha, vou tirar essa apresentação. Isso aqui eu vou mandar para vocês, tá? Esse macetezinho. Olha só. Passaria. Então vai ser o quê? Futuro do pretérito. Letra C. Se fosse pretérito perfeito, ontem eu passei. Se fosse pretérito imperfeito, antigamente eu passava. Se fosse futuro do presente, amanhã eu
passarei. Se fosse presente, hoje eu passo. Tá? Se eu pudesse, eu passaria. Futuro do pretérito. Tá certo? Essa aqui do adjetivo eu achei bacana trazer para vocês, tá? Que eu vi cair em umas 2 provas da avalia. Tá? O adjetivo flexionado. Tá? O grau do adjetivo flexionado. Muito difícil. Vai ser o quê, pessoal? Muito difícil. Sempre que aparecer sintético, tá? Vai ter o C. Íssimo, tá? Sempre que ter o sintético, vai ter o C. Então, vai ser superlativo, absoluto analítico, tá certo? Muito difícil, vai ser o analítico. Beleza? Sujeito não cai, tá? Essa aqui, formação de palavras também, não cai. Pessoal, deixa eu passar. É que me fizeram uma pergunta hoje sobre redação. Redação, acho que a gente já viu bastante coisa aqui, né? O pessoal já está até indo embora. Então, deixa eu passar aqui para vocês uma das últimas dicas aqui. Desejar boa prova para vocês amanhã. Amanhã vocês não vão levar a prova para casa, tá? A prova não vai para casa. Vocês vão ter acesso à prova. Na segunda ou na terça, depende de quando for o gabarito, tá? Vocês vão ter acesso à prova só nesse momento, tá? Você vai entrar com a tua senha, vai ter a prova e o gabarito. Tá? Você vai conferir, concordando ou não. A gente vai ajudar vocês, os professores, no caso eu, né? Eu posso ajudar em raciocínio lógico e língua portuguesa, que vocês foram meus alunos nessas matérias. Na redação, tá? Vai ter um momento que vai sair a nota de vocês, mas no momento que sair a nota de vocês, vai sair o espelho da redação. Você não concordando com essa nota que derem para você na redação, você pode recorrer. Você vai ter 2 dias, é um prazo muito curto. Tá certo? Um exemplo agora, a FAPEC, que pega muito no pé de redação. A FAPEC agora, eles aumentaram a nota de 112 pessoas. Eu não sei quantas recorreram, mas 112 conseguiram mudar a nota. Estão fazendo um recurso bem embasado. Se for muito gritante o erro, tipo, questão de gramática, correção formal. Se você não tem nenhum erro de gramática, não errou uma vírgula, não errou um acento, então a nota não pode ser diferente de 25 pontos. Se você não errou nenhuma palavrinha, tá certo? Agora, na estrutura. A estrutura, se você fez os parágrafos, introdução, desenvolvimento, conclusão, colocou os conectivos, então a gente vai provar para o avaliador onde é que ele errou. Tá? Então, vocês vão contar com a gente para isso também. Beleza? Vocês vão contar com a gente para esse auxílio também. Beleza, pessoal? Título, só relembrando aqui. O pessoal me pergunta muito sobre título ainda. O título, tá? Ele vai falar para a gente em 3 momentos que a gente tem que colocar título. No edital, isso já não aconteceu. No edital, ele não colocou assim, a redação tem que ter um título. Amanhã, no enunciado, faça a redação seguindo o seguinte tema. Tá certo? Então, a Adriana perguntou para a gente hoje, professor, como é que pode vir subentendido? O que eu tenho que falar, tá? Da redação? Deixa eu pegar a redaçãozinha da prova passada. Essa aqui que eu trouxe para você. A redação da prova passada. Já projeto para vocês aqui. Ctrl Enter, já são. Redação da prova passada. Vamos lá. Já projeto aqui para vocês. Então, se eu não pedir o título, lá no enunciado, e se não tiver uma linha sem numeração, ela é menor, assim, centralizada, você não vai colocar título, tá certo? Por quê? Se você colocar título numa situação dessa, o avaliador pode considerar que você tentou identificar a sua prova, tá certo? Ele pode considerar que você tentou identificar a sua prova, tá certo? Então, não escreva nada, não coloque números na sua redação, porque o avaliador pode considerar, tá? Que você tentou identificar para alguém que você conhece, corrigir a tua redação. Opa, ele colocou título aqui, me falou que ia colocar título na redação, vou corrigir. Então, olha só, essa redação aqui.
Redija um texto dissertativo ou argumentativo, aqui no caso foi mínimo 25 linhas, né? Você vai ser de 15 a 25. Pessoal, uma outra pegadinha que pode aparecer na prova amanhã. Ele mandar uma redação, uma folha com 30 linhas numeradas. Mas como assim, professor? Vai que ele tem impresso folha de redação, tá? Com 30 linhas, tá? Claro, se vier com o nome de vocês e vier com 30 linhas, é pegadinha, tá certo? A redação de vocês tem que ter no máximo 25 linhas, de 15 a 25 linhas, certinho? Em que você discuta os diferentes pontos de vista inscritos nos fragmentos dos textos a seguir. Você poderá assumir um ponto de vista e defendê-lo, refutando o outro, ou ponderar sobre as possíveis verdades ou mitos inscritos em cada posicionamento, sem, no entanto, se limitar às ideias ou argumentos ali apresentados. Atribua, olha aqui, ó. Se vier isso aqui, ó, atribua um título à sua redação, você tem que colocar título. Professor, ele mandou colocar título, eu não coloquei, eu perco ponto? Perde. Eu vou tirar 0? Não. Eu vou reprovar? Não. Por quê? Porque na estrutura, tá certo? Você tem 5 parágrafos e o título. Você não colocou o título, você vai perder. Tá? De 25 pontos, 2 ou 3 pontinhos ali. Não vai perder tanto ponto assim. Tá certo? Fragmentos de texto. O estereótipo e o estigma do professor da rede pública, escrito pela professora Luz Dalva. Tá certo? O magistério, antes um ofício prestigiado, está prestes a ser considerado insalubre. Então, o que ele colocou para antes aqui? Tá certo? O profissional do ensino público sucumbiu ao estigma de assalariado, perdeu a sua autonomia didático-pedagógica e tornou-se mera engrenagem em um sistema que não prioriza a qualidade, e sim qualidade. Então, aqui ele não foi explícito num tema, né? Não deu um tema assim, ele vai dar. Amanhã também será um texto também. Aqui ele colocou fragmentos de texto. A grande maioria da população brasileira acredita que ter um emprego no serviço público seja um privilégio. E assim por diante. Existem profissionais que transformam atitudes em grandes feitos e arregaçam as mangas e acreditam ser possível transformar horizontes, desenvolver competências, habilidades, resgatar valores. Então, o que ele tratou? Qual foi o tema, tá, dessa redação? Tá? O estereótipo e o estigma do professor na rede pública. Então, o que acontece? Muita gente não concorda que a rede que tem que ter estabilidade, porque o cara passa no concurso, depois ele se acomoda. Não é isso que eu vejo em escola pública. Eu trabalhei em escola pública, a dedicação que tem os professores. Nós vamos falar sobre isso. Então, nós vamos rebater esse estereótipo. Tá? Eu acho que o que a Adriana me perguntou foi o seguinte, pelo que eu entendi a pergunta dela, no grupo. Uma redação assim. A redação é sobre a insistência da violência contra a mulher. Então, esse tema ele tem 3 pedaços. Tá certo? É para falar sobre a mulher? Só sobre a mulher? Não. É para falar sobre a violência contra a mulher? Não. Tá? É para falar sobre a insistência da violência contra a mulher. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, destaca todo o tema e pega a palavra-chave. Nesse tema, a insistência da violência contra a mulher. Qual é a palavra-chave? Qual é a palavra mais importante desse tema? A insistência. Tá? Porque a violência contra a mulher já foi discutido. Ele vai discutir por que ainda persiste. Você tem que trabalhar os 3. As 3 palavras, mas a palavra-chave é a insistência. Por que eu tenho uma lei, tá, que tem o nome de Maria da Penha, tá, que veio para diminuir essa violência, e a violência não diminuiu. Então, é essa a discussão que a gente vai fazer. A gente tem que procurar a palavra-chave do nosso tema, tá certo? Nesse caso, é a insistência. Mas a violência contra a mulher é importante, tão importante quanto, eu não posso esquecer da insistência. Beleza, pessoal? Um exemplo aqui, tá? Já que eu trouxe aqui essa prova anterior, amanhã vai cair questão lá que vem com enunciados, tá certo? Vem com enunciados. Exemplo, essa aqui, eu vou botar 100%. Tá? Cada palavrinha é que aqui apagou. Cada frase ó, tem 4, a letra A tem 4, a letra B tem 3, a letra C tem 3.
a letra D tem 4 e a letra E tem 6 letras. Tá certo? A letra E tem 6 letras. Então, se não tiver nenhum absurdo, tá, no que está escrito na letra E, deixa eu ver até se é um gabarito de educação infantil, que prova que essa aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver, que prova que essa aqui é de educação infantil. Deixa eu ver o gabaritinho dessa aqui. Eu não vi o número da questão, né? Qual que é o número da questão? A questão 54, vamos ver se é a letra E? 54, de educação infantil. Vamos ver qual que é o gabaritinho. Educação infantil, 54. E, olha só, deixa eu projetar aqui. Tá, 54, tá? Da prova de educação infantil. Tá? Peguei aleatório aqui, pessoal. Mas é uma dica que eu sempre gosto de passar, 54. Então, ele deu 5 alternativas. A mais extensa é a letra I. Aí você vai ler, você que é professor, tá? Você que é professor, vai olhar, não tem nenhuma propriedade, tá? Letra E, 54. Olha só o gabaritinho, que eu até baixei hoje à tarde, tá? Para mostrar aqui para vocês. Deixa eu projetar para vocês verem, tá? Que isso pode acontecer. Fazer esse aqui. Olha só. Educação infantil. Deixa eu aumentar aqui. Aqui. Aumenta aqui. Ó, educação infantil, a 54 aqui, ó. Letra E. Letra E. Tá certo? 54, letra E. Então, é uma técnica de chute que às vezes funciona. Tá certo? É uma técnica de chute que às vezes funciona. Se eu não tiver nada para fazer na questão. Tá? Eu não tenho nada para fazer na questão e eu vou ter que responder. Então, vocês viram ali, uma com 3, com 3, com 3, uma com 4, de repente, uma com 6 linhas. Tá certo? Com 6 linhas. Agradeço, tá? A parceria de vocês. Então, a gente está aqui com a maioria de vocês faz 2 anos, praticamente, nos cursos da EGOV, e desde novembro, com os nossos cursos aqui, que a gente montou a plataforma, graças a vocês a gente montou a plataforma, deu super certo. A gente vai seguir com essa plataforma dando cursos, tá certo? Dia 21 a gente volta para a EGOV com um curso de língua portuguesa e redação oficial também. A gente fez um compromisso que eu daria uma aula por semana, e a gente veio uma vez por semana, às vezes 45 minutos, mas eu não queria abandoná-las, eu queria chegar até o final com vocês. Então, a minha meta, tá, é que amanhã todos sejam felizes na prova, né, que todos tenham sucesso, tá, que todos consigam o objetivo, tá certo? Agradeço a vocês pela parceria, estou sempre à disposição, vocês têm meu telefone, vocês podem nos procurar, vocês podem, aqui no nosso curso, na nossa plataforma, na EGOV, na Universidade Federal. E eu gostaria que vocês me dessem o retorno da prova de vocês, depois com o resultado também, tá? E nos ajudem, divulguem a nossa plataforma, divulguem os cursos da EGOV, que agora não é mais EGOV, né? Agora é EGEM, vai seguir com o mesmo trabalho. Pessoal, muito obrigado, tá certo? Uma boa prova amanhã e sejam muito felizes, tá bom? Muito sucesso para vocês. Tchau.